Então, voltando aqui para, né, os métodos da drenagem linfática, então a gente tem o método de Godoy-Godoy, que é o método da Maria de Fátima e do José Maria, que são os professores, né, ele é vascular e ela é terapeuta ocupacional, que eles preconizam a drenagem usando realmente o sistema linfático, né, anatomia e fisiologia, porém de uma maneira diferente, utilizando mais linearmente. Então, faz aqui a drenagem com as mãos, linear para os linfonodos. E eles usavam muito roletes macios para fazer essa mesma sequência. E eles ensinavam também os pacientes a fazer a autodrenagem, principalmente os pacientes que estavam em tratamento de linfedema, né? Que daí era interessante, né, fazer essa drenagem diariamente. Porém, esses roletes apresentou uma dificuldade de confecção, cada um fazia de uma maneira diferente e tal. Então, eles acabaram abolindo essa ideia, né? Mas ficou conhecida pelos roletes. Então, se vocês lerem em algum lugar relacionado a isso, sim, eles usavam os roletes, porém, daí eles aboliram por essa questão da dificuldade de padronizar, né, esses rolinhos. E só lembrando que a pressão da técnica de Godoy-Godoy é a mesma que a de Voder, em torno de 15 a 40 milímetros de mercúrio, que é a pressão, né, do sistema linfático ali por volta de uns 30 milímetros de mercúrio. Então, tem esse artigo, né, de Godoy falando aqui, ó, técnica de movimentos lineares. Então, olha aqui, ó, as linhas, né, que eles explicam. Então, eles fazem linhas no sentido do quê? Do linfonodo. Então, ele respeita, é óbvio, né, a cadeia, né, linfonodal. E também o Godoy-Godoy, eles desenvolveram dois aparelhos de drenagem linfática mecânica, que é o RA Godoy, que é esse aparelho que a gente está vendo aqui, né, de membro inferior, que faz a plante e dorsiflexão. Eu estou fazendo rápido, mas é assim, ó, bem devagar, porque lembra que os linfângios, eles são lentos, né? Então, faz essa plante dorsiflexão do pé em degravitação, né, com as pernas elevadas. Então, isso para drenagem de membros inferiores. E tem o RA Godoy para drenagem de membros superiores, que faz a flexo extensão de cotovelo, fazendo com que haja esse retorno também para o braço. Se vocês quiserem saber mais, entra aqui no site, né, drenagemlinfática.com.br, que é o site lá do Godoy-Godoy, que tem vários vídeos educativos e tal. O site é bem legal. Então, já falamos do Voder, já falamos do Godoy, e agora a gente vai falar do Leduc. Então, o Leduc é esse livro que também tem na plataforma, né, virtual, é esse livro aqui de, né, teoria e prática da drenagem. Então, o Leduc, ele preconiza 3 manobras principais, que é a evacuação, a captação e a reabsorção. Então, esse slide aqui, né, tira um print aí, que é super importante. Então, as 3 principais manobras de drenagem. A evacuação é a liberação dos linfonodos, fazendo círculos fixos em cima dos linfonodos no início e no final da drenagem. A captação usa o dedo, primeiro, indicador para o mínimo, no sentido de proximal para distal, próximo ao gânglio para distante do gânglio, com o sentido de fazer a captação da linfa. E a reabsorção é ao contrário, é de distante do gânglio para próximo ao gânglio, do dedo mínimo para o indicador, fazendo a reabsorção. Então, eu vou parar aqui para mostrar. Então, evacuação, círculo fixo, em cima daqueles grupos linfonodais, cervicais, ângulo-venoso, axilar, tudo que a gente já viu. Captação. Então, vamos dizer que aqui está a minha axila, tá? E aqui está o meu, né, tá o meu cotovelo, que seja, só que tá, né, aqui, ó, tô fazendo nessa parte aqui. Então, aqui está o meu linfonodo. Então, eu vou com o meu dedo indicador para o mínimo, e vocês estão vendo que eu faço uma tração
na minha pele, tá? Então, eu faço essa manobra aqui. Eu estou captando ali. Eu fico ali em cima daquela região edemaciada por várias vezes. Fui fazendo, cheguei lá no distal. Daí eu vou voltar. Então, dedo mínimo para um indicador. Dedo mínimo para um indicador. E daí eu vou voltando. Claro que eu tô rápido, né? Ou eu faço a reabsorção assim, ou eu faço em forma de bracelete, que é abraçar o membro. Eu posso fazer, né, essa tração aqui, ó, e dar uma apertadinha, ó. E eu vou subindo, tá? Ó, pressiono, subo, pressiono, subo. Então, essas são as 3 principais manobras do Leduc. Então, aqui eu estou mostrando, né, a manobra de evacuação. Isso que eu falei, aqui no material eu trouxe mais coisas que daí vocês veem com calma, tá, gente? Porque a aula, ela é longa por causa disso, que eu quis, assim, fazer um resumex mesmo, né, de revisão para vocês. Então, faz essa evacuação aqui na inguinal 3 pontos. Então, aqui eu estou mostrando, né, os linfonodos, que eu vou fazer tudo aquilo, cisterna do quilo, ducto, cervical, ângulo venoso, axilar, cubital, ossos do carpo, inguinal, poplite e maléolos. Fiz essa evacuação, né, nos linfonodos. Faço a captação, que aumenta, né, aquela pressão ali dos tecidos da tissular para fazer essa captação linfática. Então, indicador para o mínimo, então, vindo com a minha flecha, né, a pessoa está ali no indicador e vai ali para o dedo mínimo, separando, né, o membro em 3. Então, por exemplo, aqui a coxa, ó, coxa superior, coxa medial, coxa inferior, e aqui a panturrilha aqui, ó, superior, perna, né, superior, medial e distal. Tá? Então, de próximo ao gânglio para distante do gânglio. E a reabsorção, então aqui ela está fazendo assim, essa manobra, dedo mínimo para um indicador, fazendo, né, essa reabsorção assim. Ou dá para fazer, igual eu falei, em forma de bracelete, que o Leduc ficou muito conhecido, né, pelo bracelete, que é realmente abraçar ali o membro e fazer de distal. Então, lembrem disso, ó, de distal, de distante do gânglio para próximo ao gânglio. E a anatomia básica vai ser essa imagem aqui. Do umbigo, lembra? Do umbigo para baixo o infraumbilical é para os linfonodos, né, inguinais. Então, essa divido aqui na metade, essa metade da barriga é para esse linfonodo, essa outra metade da barriga é para esse outro linfonodo. E divido aqui no meio, e eu dreno essa região do tórax para o axilar correspondente, e essa região do outro tórax para a outra axilar. Tá? Então, aqui você está mostrando isso que eu acabei de explicar, né? O infra vai ser correspondente àquele linfonodo inguinal. E quando eu viro a pessoa, né, de decúbito ventral, de barriga para baixo, as costas eu vou drenar para a axila, faço essa divisão na coluna, né? Esse lado direito eu vou drenar para a axila direita e esse lado, ao contrário, né, para a esquerda. Lembrando aqui da ferradura, tá? Onde eu estou passando aqui o mouse, tem essa linha da ferradura. Então, dessa parte superior do glúteo e aqui flancos e culote, eu vou drenar lá para frente, para a inguinal correspondente. E da outra metade do glúteo para baixo, eu vou drenar para a inguinal, indo pela parte interna, tá? Aqui em decúbito, né, ventral mesmo. Essa metade da coxa, lembra lá a linha da ferradura? Ó, ela tá passando aqui e faz uma divisória aqui, ó, abre na panturrilha. Então, essa metade eu vou drenar aqui para a parte interna. E aqui, ó, essa flecha, ó, tá errado, tá? Essa flecha aqui é lá do livro, não é minha. E é pela linha da ferradura, passa aqui, ó, e eu vou drenar esse culote lá para inguinal também, só que indo por fora. E daí, quando... Isso, gente, é no normal, né? Pacientes são.
E quando eu tenho uma cirurgia, teve lá uma ressecção, né, de linfonodos por um câncer, alguma coisa assim, então eu uso o quê? As anastomoses, que anastomoses são vias do sistema linfático, tá? Que fazem a drenagem linfática reversa, que a gente chama, que usam essas vias, né, porque quando tem um impeditivo, né, que é geralmente uma cicatriz ou uma ressecção ali do linfonodo impeditivo que impede que faça a drenagem linfática convencional. Então, a gente tem as anastomoses de Folde, tá? Quem preconizou essas anastomoses foi o Folde em 1985, tá? Então, quais são essas anastomoses? Cérvico-cervicais, então, de uma cervical à outra, tanto anterior como posterior, a pessoa aqui, ó, tá de frente e essa pessoa aqui tá de costas, tá? Cérvico-cervical. Outra questão é axilo-axilar. Então, de uma axila à outra. Então, tem a anastomose axilo-axilar. Tanto a parte anterior como a parte posterior é a mesma coisa. Então, aqui, ó, de uma axila a outra. E aqui passando pelas costas de uma axila a outra. Axilo inguinal, de uma axilo para a inguinal do mesmo lado, homolateral, e vice-versa, né, dos dois lados. E a ingno-inguinal, que é de uma inguinal a outra, de frente, né, passando de uma inguinal a outra, e de costas, ela tá passando aqui, né, aqui por trás, levando o quê? Para a inguinal mesmo, para a parte anterior. Aqui vocês conseguem ver essa divisória aqui, ó. Estão vendo a ferradura aqui, ó. Então, por que isso? Porque os linfonodos, ó, eles saem daqui, ó, e os ramos terminam aqui. Saem de lá e os ramos terminam aqui. Então, é por isso que a gente tem que respeitar essa anatomia. Então, essa fotinha aqui tá até mais fácil, ó. Divido a cabeça aqui da pessoa, vou levar, né, aqui para as parotídeas, aqui para o ângulo venoso. Então, daí daqui para baixo do hemitórax, eu vou levar para axilar. Só que lembram que daí aqui a divisória correta seria aqui no umbigo, né? Na cintura. Só que daí nesse caso, na anastomose, não tem, teve uma cirurgia. Então, imagina que essa linha azul aqui, ó, tá? É a minha cicatriz. Então, eu vou drenar para onde? Daqui dessa cicatriz para cima, eu vou drenar lá para axila, tá? E da cicatriz para baixo, que eu vou levar para minha inguinal. Então, o que incha muito no pós-operatório? Que síntese pública incha muito. Então, eu vou drenar a síntese pública para minha axila, para minha inguinal, e da cicatriz para cima para axila. É isso que muda. E quando eu viro o paciente, é a mesma coisa. Então, geralmente eu faço com a pessoa sentada, de costas para mim, e daí eu pego lá da cintura ali dos flancos, né, ali da lombar ali, e eu levo tudo lá para axila. Ela de costas para mim, eu vou drenando, né, fazendo essa divisória da coluna, então cada mão vai estar drenando para uma axila. E tem as anastomoses de Folde, aqui do câncer, que fez um linfedema, né? Aqui nesse braço direito, por exemplo. Esse braço, para onde que eu vou drenar? Eu posso drenar aqui para o meu ângulo venoso, do mesmo lado do direito. Esse braço eu vou drenar aqui para axila contralateral, né? Porque essa axila aqui está resseccionado, né? O linfonodo. E eu vou fazer para inguinal homolateral, que seria aquela anastomose axilo-axilar. Então, essa axila não está funcionando. Eu vou drenar para anastomose axilo-axilar e para axilo-inguinal. E aqui tem essa foto mostrando que, por exemplo, a cirurgia aqui, né? A cicatriz aqui, ó, embaixo. Lembra? Esquece essa divisão aqui do umbigo porque não existe. Então, essa cicatriz aqui embaixo, eu vou levar para onde? Para axilar lá correspondente. Então,
eu tenho a cicatriz aqui. Então, esse hemicorpo eu vou drenar para uma axila, esse outro hemicorpo para outra axila. O que é importante... Deixa eu parar aqui de... Opa! O que é importante vocês lembrarem quando tem uma cicatriz? Imagine que a minha sobrancelha é uma cicatriz. Se eu faço essa mobilização, eu acabo fazendo o quê? Mexendo na minha cicatriz. Então, quando eu vou fazer aquele início ali da drenagem, eu faço seguro, né, essa minha cicatriz, e daí eu faço essa mobilização aqui, ó. Tá? Então, eu seguro, eu mantenho essa minha cicatriz parada, né, segurando, e daí eu faço essa mobilização da drenagem. Para que, quando eu fizer essa tração da pele, não mexa na cicatriz. Porque senão, em vez de eu melhorar, eu posso fazer o quê? Uma deiscência cicatricial, que é abrir essa cicatriz, né? Por eu estar mobilizando. Então, eu mantenho a minha mão e daí eu faço a drenagem. Tá? Igual tá aqui, a cicatriz tá aqui, eu coloco a mão em cima da cicatriz e eu faço, né, a drenagem com a outra mão. Isso até a cicatriz fechar, né? Daí depois que ela fechou, ok. Então, gente, dos métodos é isso, tá? Porque daí são os que a gente, né, falou em aula, então a gente já revisou os métodos. Então, agora a gente vai falar da terapia física complexa ou da terapia complexa descongestiva, que é a terapia para tratamento de linfedema. Então, esse linfedema, geralmente, ele está associado, né, após esse câncer de mama, que acomete, né, muitas mulheres. Então, aqui está falando da prevalência, né, do câncer de mama no Brasil, que é uma doença que, infelizmente, né, os números acabam aumentando. E, geralmente, quando é feita essa retirada da mama, acaba sendo feita a retirada de alguns linfonodos axilares, ali linfonodos mamários, e acontece esse linfonodo naquele braço, né, correspondente do lado da cirurgia. Então, a gente tem a terapia física complexa, ou terapia complexa descongestiva, como um tratamento para esses linfedemas, tá? Então, está dizendo que o linfedema, né, é uma das principais complicações e sequela temida pelas mulheres, levando a consequências físicas e psicossociais, né, diminuindo a qualidade de vida. E o linfedema nada mais é que o quê? Que é um acúmulo dessa linfa nesse espaço intersticial. E lembrando que é uma falha, né, do sistema linfático, porque não tem aquele linfonodo correspondente para fazer essa drenagem. E esse líquido ele é rico em proteínas, podendo gerar importante fibrose com grande volume do membro acometido. Então, lembrem que ocorre, né, ali essa fibrose por causa que esse líquido está rico em proteínas. Então, a terapia complexa descongestiva é o tratamento de linfedema recomendado pela Sociedade Internacional de Linfologia. O tratamento inclui uma atenção especial aos cuidados com a pele. Então, o que inclui? Cuidado especial com a pele, drenagem linfática manual, bandagens, né, de baixa elasticidade, exercícios miolinfocinéticos e meias e luvas compressivas. Então, o tratamento inclui, né, essas 5 coisas: cuidados com a pele, a drenagem, bandagem, exercício e daí depois para manutenção, meias e luvas compressivas. Então, ele é dividido em 2 fases. Na primeira fase, o principal objetivo é mobilizar essa linfa acumulada, reduzindo a fibrose tecidual. Vai acabar o tempo, tá, gente? Daí a gente já volta. Procurando reduzir ao máximo esse volume do membro. É nesta fase que será realizado esse enfaixamento compressivo, né, com aquelas enfaixamento de múltiplas camadas, que a gente chama, com bandagens de baixa elasticidade. A drenagem linfática manual